Olá! Olá, gente, boa tarde. Oi, pessoal, consegue nos ouvir, nos ver? Temos duas pessoas por enquanto, tudo certo? Bom, gente, boas-vindas ao nosso webinário aqui sobre o prêmio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros. A gente tem como parceiros institucionais, gostaria de agradecer em primeiro lugar o Ministério do Turismo, a ONU Meio Ambiente e a OMT. Como parceiro estratégico o SENAC e o apoio da ABAV, Abracorp, da Bito e da Resorts Brasil. Além deles, queria agradecer muitíssimo aos nossos parceiros de mídia, Diário do Turismo, o Mercado Eventos, Panrotas, Viajar Verde e Envolverde. E, além disso, queria agradecer muito o nosso destino anfitrião desse ano da cerimônia, a cidade de Canela. Eu sou a Sofia, da Ponte a Ponte. Isso, perdão. Sou o Raoni, sou coordenador de sustentabilidade da Brastoa e a gente vai estar aí com vocês durante essa tarde. Exato. Estamos preparados para explicar melhor o prêmio, tirar dúvidas sobre o regulamento, sobre o Concept Note, qualquer coisa que vocês quiserem saber mais, entender melhor, só perguntar para a gente que a gente vai ficar aqui disponível até em torno das 7 horas ou então até quando todo mundo tiver feito as perguntas. E é isso, acho que agora o Rony pode começar contando um pouquinho do prêmio, como chegamos até aqui. Isso, Sofia. Bom, vou apresentar um pouquinho o prêmio para quem ainda não conhece o Prêmio Brastoa de Sustentabilidade, né? Nós estamos na edição 2019-2020 e vou contar um pouquinho para vocês como foi esse processo, né? Já é a 8ª edição do prêmio e nessa história ele foi o primeiro prêmio a ser reconhecido pela OMT e também o ONU Meio Ambiente. Então, essa história começou lá em 2012 e ele é o único prêmio que reconhece toda a cadeia de valor do turismo. Então, meios de hospedagem, agências de viagem, parceiros do turismo também, que são nessa categoria, depois a gente vai explicar um pouquinho melhor, né, Sô? Mas a gente reconhece iniciativas tanto de poder público, como, por exemplo, de associações da sociedade civil. Além disso, a gente tem a categoria de associados Brastoa, e também a gente tem uma menção honrosa para a academia e além de outras categorias que a gente vai falar para vocês um pouquinho depois. Então, nessa história de 8 edições, a gente já teve mais de 430 inscrições no prêmio e mais de 70 premiados, né? Alguns com premiados mais de uma vez e outros que foram premiados uma vez só, mas que continuam participando desse movimento que muito nos orgulha e que faz a diferença no turismo sustentável do Brasil. E então, a gente está aqui nesse webinário com o pessoal da Ponte a Ponte, porque a gente chegou em 2019, 2020, pensando que seria muito bacana olhar para o prêmio novamente e reinventá-lo. Então, o que a gente pensou? Em recolher todas as informações que a gente foi recebendo durante o processo para aprimorar ainda mais o prêmio e para tornar o prêmio ainda mais relevante. Então, vou deixar um pouquinho com a Sofia, que vai explicar como é que foi esse processo e a gente continua conversando. Bom, para quem não sabe, a Ponte é especialista em chamadas no terceiro setor. A gente faz qualificação do investimento social privado e sempre através de chamadas. Podem ser prêmios, editais, cartas convite. E quando a Brastoa chamou a gente para remodelar o Prêmio Brastoa de Sustentabilidade, a gente pensou em algumas mudanças que, no fim, foram acatadas, que podem ser vistas já imediatamente no formulário da primeira fase do prêmio dessa edição. Então, por exemplo, a gente trabalha com um processo muito simples em que quanto mais fases você passa, mais energia você tem que colocar no processo. Porque a gente não acredita que você tenha que gastar muita energia, muitas horas para uma primeira fase e depois não passa. Então, a gente fez exatamente isso com o Prêmio Brastoa. A gente agora está com 3 fases, sendo que a demanda de horas e de dedicação para o preenchimento dos formulários aumenta conforme você vai passando de fase. Esse formulário que está disponível para o preenchimento para as inscrições da primeira fase demanda cerca de 60 minutos para o preenchimento total. São algumas perguntas que depois a gente pode até passar aqui também. Não precisa mais você não precisa mais submeter nenhum documento na primeira fase.
Agora, são só essas perguntas e perguntas muito diretas de critério de elegibilidade, que é para a gente saber se sim ou se não, se você tem aderência aos critérios para esse prêmio. Então, foi exatamente isso, deixar o processo mais simples, mais rápido e mais condizente com esse novo modelo do prêmio Brastua de Sustentabilidade. Eu acho que agora, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode já começar respondendo. Isso. Ou então a gente pode ir passando pelo formulário. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Temos 12 pessoas ao vivo com a gente, 10 curtidas, gostei. E a gente está ao vivo no Instagram também. Se o pessoal do Instagram quiser mandar perguntas também, a gente pode ir respondendo já faz um 2 em 1. Estamos ao vivo no Instagram da Barastoa também, pessoal. E no Facebook também. A gente está em todos os lugares. Tem nosso anjo da guarda aqui, coordenador de comunicação da Barastoa, o Danilo. Pessoal, vai passar as perguntas para nós. Uma coisa, um pouco antes de a gente ler as questões que vocês têm para nós, a gente quer falar um pouquinho sobre um pouco as categorias e as mudanças que a gente fez para esse ano, junto com um processo muito bacana que a Sofia comentou, de cocriação com todas as partes interessadas do prêmio, ou que já participaram, ou que têm a intenção de participar. Uhum. E aí, o que a gente tem para esse ano? A gente remodelou um pouco a parte das categorias, e aí a gente tem a categoria de associados, Brastoa. Então, todos os associados podem se inscrever nessa categoria, sendo eles operadoras, convidados, ou como se cartões de assistência, destinos podem se inscrever nessa categoria. Agências de viagem, meios de hospedagem e parceiros do turismo, que são basicamente quem atua com turismo, só que não está descrito nas categorias anteriores. Uhum. E aí a gente, até o ano passado, se eu não me engano, de 2016 a 2018, nós tivemos uma categoria chamada Projetos Inovadores. O que aconteceu com essa categoria Projetos Inovadores? A gente transformou ela numa menção honrosa à academia, porque eram aceitos só projetos acadêmicos de todos os níveis, então ensino técnico, ensino superior e pós-graduação. Então a gente transformou ela numa menção honrosa. E a grande novidade para esse ano, que nos deixou muito entusiasmados, é a criação de uma nova categoria, que é a categoria mídia. Então, se você tem uma matéria publicada, seja onde for, se for, por exemplo, se for um podcaster, se você tiver um canal no YouTube, se você for um influencer, se você for um jornalista de jornal, ou de rádio, de TV, você pode se inscrever nessa categoria mídia. Essa é um pouco assim que a gente se preparou com muito carinho e a gente espera receber muitas inscrições nessa categoria. Exato, eu acho que faz todo sentido também com esse processo de inovação do prêmio. Acho que falar de sustentabilidade no turismo, nesses meios de comunicação, é mais do que pertinente. Passamos pelas categorias. Alguém tem alguma dúvida sobre categoria? Algo nessa linha? Bom, caiu a internet. Perdi algumas partes. Vai ficar disponível o vídeo? Vai ficar disponível o vídeo. Thaís. Ele vai ficar aqui no YouTube, eu tenho certeza que ele sempre fica gravado. A gente vai disparar o link depois, compartilhar com todo mundo. Para quem caiu a internet, por exemplo, ou para quem não pôde estar aqui com a gente agora, para poder assistir em um outro momento. Uma coisa muito legal também desse novo momento do prêmio é o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, que fazem parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E foi um consenso, inclusive, né? Foi uma coisa, a gente estava muito alinhado nesse sentido, que a gente queria trazer mais concretude ao prêmio e trazer concretude aos ODS. Né, de não ficar uma coisa só teórica que a gente vê nos sites, a rodinha, o círculozinho bonitinho, mas efetivamente a gente quer ver iniciativas que trabalham com os ODS ou que estejam alinhadas com eles. Né? A gente, inclusive, colocou no regulamento, temos exemplos de ODS, a Organização Mundial do Turismo fez a associação dos ODS para o turismo. Então, mesmo que ainda talvez não saiba que trabalha com ODS, na verdade trabalha, né? Isso.
o que a Sofia lembrou é muito importante, gente. Os ODS são uma agenda mundial, né, que vários setores de industriais, mesmo setores da economia, estão trabalhando. E a Brastor está trazendo, com bastante pioneirismo, os ODS para o turismo. E, como a Sofia falou, a gente tem uma plataforma da ONU específica para ODS do turismo, e também uma forma, né, não só você se ligar aos ODS, mas a gente também apresentar um pouco essa agenda e tornar as ações de sustentabilidade mais palpáveis, tanto no seu cotidiano interno da sua organização ou da sua empresa, como às vezes políticas de diversidade, programas de voluntariado, programas de ecoeficiência, como também levar isso para o turismo e para a cadeia de valor do turismo em si, né? Para todas as partes interessadas e também para outros projetos. Então, se você já está trabalhando no ODS, inscreva essa ação com esse ODS, ou se você ainda não trabalha, a Brastor está fazendo algumas publicações, a gente já disparou algumas comunicações e a gente está colocando bastante isso em alguns dos meios de comunicação, principalmente nos nossos media partners, sobre o ODS e como vocês podem incluí-lo na sua inscrição do prêmio, né? Ele vai ser um critério importante, mas para quem não conhece também, para começar a conhecer, e se alguém tiver alguma dúvida, meu e-mail da Sofia é super fácil, a gente atende no sustentabilidade@brastoa.com.br, Brastoa com Z, e aí você pode mandar e-mail para a gente esclarece as dúvidas de vocês sobre o ODS também. Exatamente. Estamos preparadíssimos. O que mais que é importante a gente trazer aqui neste começo? Alinhamento com o ODS. Alguma dúvida? Tudo certo até agora? Algumas pequenas mudanças que acho que é legal a gente comentar, talvez, sobre o próprio formulário da primeira fase. Nos anteriores, por exemplo, tinha algumas perguntas mais específicas, se você já tinha inscrito a sua iniciativa em algum outro momento, se você já tinha participado, quais eram as mudanças que você promoveu na sua iniciativa para inscrever ela agora. Várias perguntas, elas ainda constam no novo formulário, só que de forma mais transversal. O novo formulário, para vocês terem uma ideia, quem ainda não abriu, ele contém 3 partes. A primeira é de cadastro, que é para a gente conhecer vocês, saber de onde estão vindo as inscrições. É muito legal a gente ver que tem inscrição de todos os lugares, trabalhando com N tipos de temas e de ações sensacionais. A segunda parte, que é a de conhecer a sua iniciativa e saber se ela é elegível, se ela se encaixa em alguma das categorias, ou em qual das categorias, se você tem autorização para estar inscrevendo essa iniciativa. E a terceira parte, que é a parte mais dos critérios mesmo, aderência a princípios, aos pressupostos, que é justamente saber se, com base nos critérios que a gente elaborou, se a sua iniciativa tem aderência a eles. Então, agora nós temos 5 perguntas só relacionadas a isso, que é justamente para a inscrição ser mais rápida. E depois, para o pessoal de mídia e de academia, tem uma última parte que é justamente para vocês poderem submeter um link para a gente poder ver os trabalhos de vocês. Para o pessoal que chegou agora, só relembrando o que a Sofia falou, a gente faseou o prêmio. Então, vão ser 3 fases do prêmio até a final. Então, ficou muito mais simples de você se inscrever. E aí, nessa primeira fase, é justamente só essas 5 questões que a Sofia está exigindo. Exigindo não, é só pedindo, solicitando, perdão. Pedindo gentilmente. E não existe nenhuma necessidade de enviar qualquer tipo de documento nessa primeira fase. Só para lembrar uma coisa, o link do formulário, caso vocês queiram ver ao vivo, ele está na descrição desse vídeo que vocês estão assistindo. O Bernardo, nosso produtor de vídeo, já nos informou aqui que o vídeo está na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada também. Fundação Fórmula Cultural, que pergunta: o projeto que abranger o maior número de critérios tem mais peso que aqueles que atendam a um número menor? Nosso projeto atende a vários critérios e receio que avaliadores achem que ele não tem foco. Não, muito pelo contrário. A gente trabalha com esses critérios de avaliação, que são... Aqui nós temos a lista dos critérios, que são inovação. A gente acredita que a inovação é muito importante nos projetos, criatividade na abordagem,
relevância para o negócio e desenvolvimento local, abordagem sistêmica em sustentabilidade e abrangência do impacto e replicabilidade ou escalabilidade da iniciativa. Então, com base nesses critérios que a gente que tem no regulamento, que a gente, acho que inclusive colocou no formulário, que a gente vai avaliar a sua iniciativa. Então, na verdade, quanto mais coerente ela tiver, quanto mais aderente ela tiver a esses critérios que estão descritos no regulamento, maior é a pontuação dela. Então, acho que o foco não é necessariamente. Acho que até o caráter sistêmico, acho que até mais... Exatamente. Ganha pontos ao invés de retirá-los. Exatamente, que essa é uma questão que a gente veio trabalhando muito na reformulação do prêmio, que é a gente conseguir trazer uma ideia de sustentabilidade bem mais abrangente, bem mais sistêmica do que acho que normalmente a gente acaba ouvindo falar. Que a gente quer iniciativas que não sejam só, por exemplo, uma iniciativa de reciclagem ou plantio de mudas, por exemplo, no seu resort. A gente quer uma coisa que envolva a comunidade no entorno, que seja replicável, que tenha parcerias, que tenha um impacto muito maior, na verdade, né? Mais qualitativo também, que não seja uma coisa pontual ou passageira. Então, se a sua iniciativa trabalha com turismo sustentável e tem essa abordagem com sustentabilidade, ela acho que a princípio ela já está totalmente dentro do que a gente está querendo, e depois a gente vai ver certinho os critérios. E está super dentro, assim, corroborando o que a Sofia falou, ainda vai ser considerado pelo júri uma série de critérios e princípios e valores para as iniciativas que vão ser escritas. Então, por exemplo, que a gente já comentou um pouco tempo atrás, mas só rememorando, um alinhamento com os 17 ODS, e comprometimento, a gente, só no formato do formulário não solicitar documentos, a gente entende que a confiança é muito mais importante que o controle. Criatividade, dinamismo e resiliência, ética, uma seleção que for mais simples, transparência em todo o processo. Acho que isso vai contar muito na avaliação dos cases, das iniciativas também. Exato. São pontos muito importantes, são princípios, são pressupostos que a gente leva muito em consideração. A Fundação Fórmula pergunta, ok, o local não é limitado ao território sede do proponente, confere. Nossa abrangência tem uma extensão regional. Confere. Confere. Vou dar um exemplo para vocês. No ano passado, foi premiado com o prêmio um case que era a união de 3 associações, e uma estava aqui em São Paulo, outra lá no Pará e outra no centro do país. Então, isso não interfere. Pode se inscrever que não vai ter nenhum problema. Exato. E esse é justamente um dos critérios de avaliação, a abrangência do impacto. Isso. Se você está tendo um impacto para além de onde está a sede da sua organização, da sua empresa, para nós é ainda mais bonito. A gente acha ainda mais bem sucedido. Então, está super dentro do esperado. Mais alguém? Alguma dúvida? Está tudo certo? O que a gente pode falar agora? Lembrando que nessa primeira fase não precisa enviar nenhum tipo de documento. A gente faz um processo de avaliação bem com base nesses critérios, agora no começo, para conseguir fazer esse filtro também de elegibilidade. André Lima fala que tem uma categoria nova, mídia. André já está por dentro. André está acompanhando as nossas redes sociais. Parabéns, realmente. E só lembrando que chama categoria mídia porque vale qualquer tipo de matéria publicada em qualquer meio. Então, pode ser blog, pode ser podcast, pode ser um Instagram, por exemplo, a categoria mídia. Então, você pode usar toda a criatividade para poder se inscrever no prêmio. Estando dentro de turismo sustentável. Tem um ponto importante que a gente precisa destacar, que é o seguinte: a gente está procurando iniciativas, não necessariamente as organizações. Então, aqui, vou até ler certinho. O prêmio tem como foco central as iniciativas que representem as melhores práticas de sustentabilidade.
Então, os vencedores não são necessariamente as empresas ou as organizações na sua totalidade, mas as ações sustentáveis em específico. Então, você inscreve a sua iniciativa, ou no caso de mídia, o seu conteúdo, a sua matéria, no caso de academia, menção honrosa, o seu trabalho, o seu TCC, projeto, enfim. É a iniciativa em si. É importante a gente lembrar disso. Isso. Viajar Verde pergunta: pode ser um projeto inteiro? Não precisa ser só uma matéria específica, né? Na categoria mídia? É isso mesmo. Aliás, Viajar Verde é nosso parceiro de mídia. Ana, obrigado pelo apoio. Pode ser um projeto inteiro. Até acho que quanto mais completo o projeto, a série de matérias, mais incrível essa inscrição. Então, às vezes você tem uma série de matérias com vários cases, por exemplo, você cobriu várias iniciativas sobre turismo de base comunitária, super entra. Eu tenho uma série de matérias sobre turismo em parques federais, super entra essas matérias sim. A gente pode avaliar o projeto. Aí a gente só pede para, nas últimas questões, quando você estiver escrevendo, né, qualitativamente, você sinalizar que é uma série de matérias, né? Que aí a gente consegue avaliar o conjunto e não só uma específica. Um ponto importante, as iniciativas de mídia que forem submetidas devem ter sido publicadas ou feitas, desenvolvidas entre 1º de julho de 2018 até o último dia das inscrições do prêmio, que no caso é 9 de agosto. Então, matérias mais antigas, podcasts mais antigos, posts, enfim, mais antigos do que 11 de julho de 2018 não entram, tá? Que é justamente a gente pensar em coisas atuais e o que está rolando agora, beleza? Uma coisa que eu quero falar sobre menção honrosa também, que lembrei agora, gente, é o seguinte: a menção honrosa, ela se relaciona a projetos em turismo sustentável. Ou seja, esse projeto, como o próprio nome já diz, ele não precisa ser realizado. No caso, então é um projeto. Pode ser um projeto de TCC, pode ser um projeto de pesquisa, que você esteja com uma bolsa ou não, e pode ser um projeto que você escreva do zero. Ele só precisa estar vinculado a uma instituição de ensino técnico, superior ou de pós-graduação, mas esse projeto não precisa estar finalizado ou não precisa estar em prática. Se tiver, maravilha, melhor, ficamos muito felizes, mas ele não precisa estar em prática. Exato, tem que ter começado. E no caso, em relação a todas as iniciativas, não pode ser uma ideia, tá? Ele já tem que ter saído. No caso do academia, tem que estar, pelo menos, no papel. E no caso dos outros, ele tem que ter saído do papel. Tem que ser uma iniciativa que já está rodando. A gente não são elegíveis iniciativas que ainda estão apenas, por exemplo, no campo das ideias. E uma outra observação sobre a academia os professores que são oficialmente ligados às instituições de ensino que vão indicar os trabalhos a concorrerem, e o professor pode indicar vários projetos, só que um mesmo aluno não pode concorrer com mais de um projeto, tá? Que é para a gente garantir que o máximo número de pessoas possa concorrer. Karina Ferreira nos pede para entender um pouco melhor essa parte de mídia. E a Fundação pergunta: o critério mídia é com foco no conteúdo e nem tanto no veículo? Bom, uma coisa complementa a outra. Sim, a gente quer a sua reportagem, o seu podcast, o seu vídeo, exato. Seu post. Exatamente. Não necessariamente onde você Isso publicou. Mesmo. É uma categoria geral, generalista para mídia. Exatamente. A gente quer iniciativas ou reportagens, ou seja, que trabalhem com sustentabilidade no turismo. Você pode ser uma influenciadora digital que fez um vídeo super bacana sobre um projeto num destino altamente turístico, por exemplo, e você falou sobre a importância da sustentabilidade no turismo, ou você abordou alguma coisa, algum ODS que dialogue com a sustentabilidade no turismo, o turismo sustentável. Pode ser, aqui eu estou vendo aqui no regulamento, as iniciativas podem compreender reportagens em jornais, revistas, impressos ou online, reportagem para veículo de internet, multimídia,
rádio ou TV, podcast, conteúdos produzidos por influenciadores digitais e outras iniciativas de mídia inovadoras na temática da premiação, desde que veiculadas publicamente, ou seja, geral tem que ter visto o seu conteúdo e ter sido feito a partir de 1º de julho. Que mais? Você tem mais alguma dúvida, Karina? Deu para entender mais ou menos como que funciona a categoria de mídia? E sim, você precisa submeter o trabalho, o link da sua reportagem, do seu conteúdo no formulário. Lá no finalzinho do formulário tem as instruções para você colocar numa pasta no Google Drive e mandar para a gente. Thaís nos diz, desculpa, o que ainda não entendi é que, por exemplo, tem um espaço de turismo sustentável. A mídia é do que nós publicamos ou que já publicaram sobre nós? Se você tem um espaço de turismo sustentável... Aí você teria que ver... Thaís, responde pra gente, por favor, o que é exatamente esse espaço? Aí a gente pode te ajudar melhor. Exato. De ler assim, por cima, se você tem um espaço e ele não se encaixa em nenhuma das categorias, por exemplo, agência de viagem, meios de hospedagem, provavelmente você deve entrar em parceiros do turismo ou espaço. Mas explica pra gente um pouco melhor que a gente pode te orientar. E aí, se você tem um veículo desse espaço sobre turismo sustentável, tem a categoria mídia. Uhum. Mas eu acho que... Vou esperar você responder, mas eu entendo que você se encaixaria melhor na categoria parceiros. Exato, faria mais sentido. Porque parceiros abrangem operadoras de turismo que não são associadas à Brastoa, companhias aéreas, locadoras de veículo, fundações, associações e organizações de sociedade civil, bem como as instituições governamentais, entre outros, não incluindo agências de viagem ou meios de hospedagem que possuem categoria exclusiva. Hoje tem camping e apoio aos ciclistas, estamos bioconstruindo chalés, que legal. Bacana, então pelo que eu estou entendendo, vocês trabalham no setor de meios de hospedagem, correto? Só manda um joinha pra gente que a gente sabe. Exato. Aí seria meios de hospedagem. Acho que isso mesmo. Seria meios de hospedagem. Tá bom, Thaís? Aí se inscreve lá, mas se tiver alguma dúvida também, o que a gente indica, você vai ver na descrição do vídeo o link para o formulário de inscrição. E para o regulamento. Aí no formulário de inscrição tem um regulamento em PDF. Aí você pode acessar. A gente tem categoria por categoria bem especificado o que cada um entra, mas eu entendo que seja meios de hospedagem. Acho que faria mais sentido o que você contou pra gente. Mais alguma dúvida? Como é que estamos? Vocês estão gostando? Tá dinâmico? Ninguém tá dormindo? Tá dando certo? Acho que é legal a gente passar por alguns critérios de elegibilidade, que isso é importante também. Verdade. Que critério de elegibilidade é pra gente saber se sim ou não, se você se adequa. Por exemplo, se você não trabalha com turismo, não faz muito sentido você se inscrever no prêmio de turismo. Então, apenas serão aceitas iniciativas que sejam realizadas por empresas, associações, fundações e demais instituições estabelecidas oficialmente no Brasil. Você tem que estar no Brasil para ter. André, o André tá muito bom. O André tá ótimo. Gente, não pode dormir porque o prazo está acabando, dia 9 de agosto. 9 de então, agosto. Todo mundo indo pro computador depois da live, já estão no computador, no celular, e inscrevendo a iniciativa, que o prazo são as últimas semanas. E olha, tá tendo bastante inscrição, inscrições bacanas, e aí a gente quer mais. A gente quer mais. Quer ver todo mundo, o que vocês estão fazendo em todo lugar para contribuir para a sustentabilidade do turismo. Que mais? Quem que pode se inscrever? Pessoal que está enquadrado formalmente nas categorias propostas na próxima sessão, né, que é aquela que a gente citou. Então, talvez alguém que não se encaixe, não sei, claro, não vai se inscrever. Que impactem o turismo nacional, mesmo por inscritos não registrados em território brasileiro. Se alguém tem a matriz fora do Brasil, mas está atuando, está estabelecido no Brasil e atua no turismo nacional, pode se inscrever também. Você tem que executar diretamente a ação, ou você tem que ser parceiro direto nessa ação. Se você, por exemplo, tem parceria com uma organização, com uma empresa, com o que seja, mas você
está participando da ação, você pode se inscrever também, né? Tem que se inscrever pelo formulário online, porque senão a gente não vai conseguir saber onde você se inscreveu, a gente não vai conseguir conhecer a sua iniciativa. Existe a possibilidade da gente querer conhecer melhor a sua iniciativa e a gente querer fazer uma visita técnica para ir, por exemplo, no camping da Thaís de bicicleta. Com certeza. Eu já fiquei com vontade de Ficamos ir interessados. Ver cada case que a gente fica assim, realmente entusiasmado. Exato. Uma pausa. A Carla pergunta: eu perdi uma parte do vídeo por conta da minha conexão. Esse vídeo ficará disponível depois de assistir? Ficará disponível com os links nas nossas redes sociais. Fiquem atentos. Que o link vai estar em todo lugar depois. Thaís fica em Vila das Borboletas, em Piedade. Que legal. Quem não vai ser considerado para o prêmio? Projetos que são apenas ideias, quer dizer, eu tenho uma ideia muito maneira que vai impactar muito no turismo, na sustentabilidade do turismo, mas ainda é uma ideia. Só estou conversando com uma galera aí, mas não é nada concreto. Não pode. Isso mesmo. Aí só reforçando o que a Su está falando. Isso nas categorias meios de hospedagem, agências de viagem, associados Brastoa e parceiros do turismo. Se você tiver uma ideia muito legal que vai super impactar o turismo de uma maneira positiva, você pode inscrever ela na categoria menção honrosa, que é só para iniciativas da academia. E aí você tem que estar vinculado obrigatoriamente a uma universidade ou uma instituição de ensino técnico. Exato. Você tem que ter o projeto escrito, que é porque justamente a gente precisa saber, né? O que você pensou, qual que é a sua ideia. E como o prêmio atrai muita mídia, atrai muitos parceiros, muitas pessoas se relacionam com o prêmio, às vezes é a oportunidade de alguém ver a sua ideia e colocar ela em prática. É uma excelente ideia, às vezes você está com uma ideia, você tem uma cabeça mais de startup, tem uma ideia que quer botar para frente no turismo dentro da sua faculdade, apresenta ela no Prêmio Brasil de Sustentabilidade, tem a ver com turismo sustentável, é uma ótima ideia para dar visibilidade para esse seu projeto e quem sabe conhecer alguém que consiga investir no seu projeto. Acho que é uma ideia super legal para quem está na faculdade. Exato. A Fundação pergunta se mobilização do trade cabe em algum critério. Olha, eu acho que sim, entraria, mas é que a gente teria que teria que entender melhor o que seria essa mobilização, e aí quem ela realmente mobiliza. E uma coisa que a gente entende que é um desafio, mas que é muito importante, é tentar mensurar qual que é essa influência e esse impacto. Tenho dificuldade em saber o que entra nos critérios. Acho que a gente pode vamos retomar os critérios então, gente. Aí a gente já tira essas duvidinhas, acho que nunca é tarde, porque essa parte dos critérios realmente ela é mais sensível. Nessa primeira fase, não precisa mandar documentos, é só contar sobre a iniciativa no formulário, tá bem mais fácil. Então já dá para entrar no link de inscrição e inscrever a iniciativa já. É verdade. Muito bem. André, você já se inscreveu? Inscreva-se, André. Bom, vamos passar então pelos critérios de avaliação, que é o que a gente quer ver nas iniciativas, o que a gente vai poder, o que a gente vai avaliar quando vocês inscreverem as iniciativas de vocês. Isso. Então, abordagem sistêmica em sustentabilidade. O que a gente quer aqui? A gente quer ver, justamente, mais do que só um projeto de reciclagem ou um projeto de plantio de mudas, coisas nessa linha. A gente quer ver uma combinação estratégica, uma combinação de ações sociais, ambientais e econômicas, que é esse tripé de ações muito básicas, mas que a gente quer ver de um jeito integrado e voltado para a sustentabilidade. Isso. Como a Sofia falou, a gente pensa que o ideal seria você ter essa abordagem sistêmica que pegue o famoso tripé da sustentabilidade. Mas nada impede que você inscreva o seu case que tenha, por exemplo, só um tripé. Então, só uma perna do tripé. Por exemplo, você tem um super projeto de turismo de base comunitária que tem um super impacto no desenvolvimento comunitário. Que ótimo! Inscreva seu projeto. Porque aí, só de fazer o exercício de pensar na abordagem sistêmica, você vai ver que, poxa, estou reduzindo pegada de carbono porque eu estou estimulando a economia local. Eu estou usando de uma maneira incrível os recursos que eu tenho naquela região.
Então, é só um exercício para você tentar pensar isso de uma maneira sistêmica, mas que não é necessário você obrigatoriamente ter os três. Por exemplo, eu tenho uma operadora de turismo e estou trocando todos os meus computadores e toda a minha base de energia elétrica para ecoeficiência. Poxa, dificilmente você vai ter um impacto super social, mas você tem um baita impacto de sustentabilidade ali, mais ambiental, ocorrendo. Ou você tem uma política que você criou de resíduo, uma coisa assim. Então, não é necessário você obrigatoriamente ter os três, mas quanto mais, melhor. Mas não é algo que exclui o seu case. Exato. Um outro critério de avaliação que nós temos aqui é o de turismo sustentável, que a gente quer ver relevância para o seu negócio e para o desenvolvimento local. Que a gente quer saber como que essa iniciativa que você está propondo está integrada com o seu negócio. Né? Isso mesmo. E como que ela promove, como que ela estimula o desenvolvimento local, onde a sua empresa, onde a sua organização está sediada, né? Que é justamente para a gente ter pra gente saber o quão sistêmica é a sua iniciativa, qual que é o impacto dela de modo geral, não só para o seu negócio, que é extremamente importante ela ser relevante para o seu negócio, mas também para o ambiente onde ela está inserida. Né? Isso mesmo, só vou dar uma pausinha aqui, porque a Karina fez uma pergunta. Vamos ver aqui. Uma empresa pode inscrever mais de um projeto? Não, Karina. Projeto por empresa é uma iniciativa, entendeu? E aí uma coisa que a gente não... Perdão. Não, e na mídia, que é outro formulário. E na mídia. Na mídia também. É uma matéria ou um projeto de matérias, que sejam do mesmo tema, como a Ana até perguntou um pouquinho atrás. Aí deixa eu só... contar uma coisa que a gente esqueceu de falar no início. A empresa que se inscrever essa iniciativa, ela até pode inscrever uma iniciativa que já foi inscrita no prêmio em edições anteriores. Só que o que acontece é que essa iniciativa ela tem que ser modificada em termos de assim, ela tem que ter mais impacto ou ela tem que ser transformada. Então, por exemplo, na edição de 2014, eu atingia 100 pessoas. Agora eu estou atingindo 500 pessoas. Maravilha. Ou, poxa, eu tinha um programa de resíduo zero na minha operadora, que 5 filiais delas estavam em 2015 e agora são 20 filiais. Incrível. Minha agência de viagem, mesmo esquema. Então, isso. Você pode até inscrever cases que você já escreveu em outras edições, mas tem que ter mudanças relevantes nesse case. Então, vocês podem inscrever essas iniciativas. Exato. Mobilização, sensibilização dos empreendedores, trabalhadores, poder público, instituições, até do turista, ou seja, com foco na integração. Tá difícil de fortalecer a atividade sem a integração desses atores. O Prêmio Brastor tem como um dos pilares, né, como objetivo, impactar justamente a cadeia da indústria do turismo como um todo. Então, se, por exemplo, você tem uma iniciativa que abrange desde o fornecedor, ao transportador, ao hotel, ao consumidor, ao turista, quanto mais elos dessa cadeia a sua iniciativa contemplar, melhor ela é, né? Tem até, eu convido vocês, eu sei que assim, a gente entra lá no regulamento e aí tem algumas páginas que falam, poxa, vale muito a pena vocês lerem o regulamento também, tá? É uma dica que a gente sempre dá. E aí lá no regulamento tem um item que a gente inseriu esse ano que eu acho bem bacana e que vai ao encontro da pergunta da Fundação Fórmula Cultural, que é aqui, ó. Eu até vou na página junto com vocês. Que é o quê? Você tá antes da competição, né? A gente está prevendo cooperação. Então, quanto mais cooperação você tiver nesse case, mais incrível vai ser essa inscrição e mais potencial você vai ter de passar para as outras fases. Exato. Quanto mais parceria você tiver, parcerias multissetoriais, para a sua iniciativa ficar mais forte e ter um impacto maior, né, em tudo que ela se propõe. Que mais que nós temos aqui? Sim. Nossa equipe de apoio aqui no meu ponto eletrônico pediram para a gente exemplificar o que pode cair em cada categoria.
para justamente facilitar, se você está em dúvida, onde é que eu entro, tenho uma iniciativa, mas não sei exatamente onde ela vem, então vamos lá. Associados Brastoa, que são operadores de turismo, representantes, colaboradores e convidados. Dá um exemplo de um associado Brastoa. Um associado Brastoa, por exemplo, cartões de assistência. Tem cartões de assistência, a gente sabe que quando a gente viaja, é muito importante você ter proteção para essa viagem. Então, normalmente as pessoas vão lá e compram um cartão de assistência. Você tem uma empresa de cartão de assistência que vai além de só vender o cartão de assistência. Ela se preocupa ainda mais com essa pessoa e, por exemplo, assina o Pacto Global da ONU. Ou, por exemplo, tem uma ação de sensibilização dos seus clientes para eles tomarem cuidados e terem uma vida mais saudável. Então, ela dá dicas de como você pode ser mais saudável na sua viagem, como você pode impactar menos no lugar que você está indo. Então, essa iniciativa é uma iniciativa muito bacana para entrar. E uma coisa que eu gostaria de falar, principalmente para os associados da Brastoa, é que, por exemplo, se você representa, né, na categoria representantes, você representa destinos. Por exemplo, estou dando um exemplo. Você representa a Nova Zelândia, e a Nova Zelândia tem um case super bacana de turismo sustentável. A gente na Brastoa também guarda a questão da menção honrosa internacional. Então, você pode inscrever essa iniciativa em Associados Brastoa, e aí você nos informa que essa iniciativa ocorre na Nova Zelândia e que ela vale para menção honrosa internacional. Todo ano a gente concede uma menção honrosa internacional. Então, por exemplo, para o ano passado, nós premiamos a organização da sociedade civil, World Animal Protection, que cuida do bem-estar animal no mundo. Então, todo ano a gente pretende também premiar uma ação que esteja ocorrendo fora e que sirva de exemplo para a gente aqui no Brasil. Agências de viagem, empresas que comercializam produtos e serviços turísticos diretamente para o cliente final. Então, uma agência de viagem. Isso mesmo, é uma agência de viagem, né? Se você comercializa algum tipo de produto turístico, seja ele passeio, seja ele uma viagem em si, você entra nessa categoria. Se você tem um passeio muito bacana, você pode se inscrever, um passeio que se preocupe com as pessoas. Por exemplo, eu tenho um roteiro sobre gastronomia sustentável que permite o desenvolvimento local de comunidades no interior de Minas Gerais. Olha que case interessante. A gente já teve esse case Gente, ele foi muito criativo. Então, o que acontece? Você pode inscrever esse case. Então, ano passado, a gente teve um case muito bacana de uma agência lá de Roraima. O que eles fizeram? Limparam e várias ações de limpeza e preservação da trilha do Monte Roraima. Então, assim, não pense só na sua atuação cotidiana. Vá além, pense no que você pode fazer para a sua comunidade e para o território que você está localizado. Meios de hospedagem, empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, denominados serviços de hospedagem, mediante a adoção de instrumento contratual tácito ou expresso e cobrança de diária. Muito longo para dizer que... Não é advogado, mas para dizer o quê? Qualquer tipo de meio de hospedagem. Uhum. Desde um hotel 5 estrelas até resort. Uma pequena pousada com 2 ou 3 quartos, resorts, todos entram nessa categoria de meios de hospedagem, que é uma categoria super tradicional no Prêmio Brastoa de Sustentabilidade. Já ganharam vários prêmios. Convido vocês para assistir o prêmio do ano, o vencedor do ano passado. A gente tem o vídeo da premiação e do vídeo institucional que eles ganharam com o prêmio. É importante a gente falar um pouco também da premiação, a gente já vai voltar nisso depois que a gente terminar as categorias. Então é uma categoria com super tradição e, assim, o que eu falo, poxa, mas esse empreendimento tem um super orçamento. Não é isso que a gente está olhando. E sim, esses critérios que a gente falou para vocês de sustentabilidade. Então, não importa se você é uma pequena pousada, se você é um super mega resort. E, claro, na hora da gente fazer a avaliação, a gente vai ter justamente essa questão de relativizar, né? O tamanho da sua iniciativa com o tamanho do seu empreendimento. Isso.
e se é um empreendimento grande, se é um empreendimento pequeno, qual que é o impacto que a sua iniciativa tem para o seu empreendimento, a julgar pelo tamanho dele. Então, embora realmente estejam todos classificados como meio de hospedagem, a avaliação, obviamente, vai ser adaptada para cada contexto. Isso mesmo. Parceiros do turismo. Acho que eu cheguei até a ler parceiros do turismo, mas... Basicamente, assim, abrange as operadoras de turismo que não são associadas à Brastor, companhias aéreas, locadores de veículos, fundações, associações e organizações da sociedade civil. Poxa, você tem um coletivo de turismo em parques nacionais. Essa é a sua categoria. Poxa, eu tenho um coletivo que estimula roteiros a pé pela cidade de São Paulo. Pode entrar nessa categoria também, se não for formalizado. E aí, ela é uma categoria, entre aspas, excludente. Tudo que estiver relacionado ao turismo e não estiver nas outras categorias, entram em parceiros do turismo. Exato. Instituições governamentais também. Então, é mais ou menos isso. Se você tem uma iniciativa dessa que está relacionada ao turismo e que não é nem agência de viagem, nem meio de hospedagem, nem associado ao Brastor, nem mídia, entra em parceiros do turismo. Acho que não. Acho que mídia a gente falou bastante, mas só reafirmar que é uma categoria estreante em 2019. Eu acho que a categoria assim, de mídia vem para reconhecer como os profissionais de jornalismo, os profissionais de mídia conseguem carregar essa mensagem tão importante e muitas vezes desconhecida no Brasil de turismo sustentável para todas as pessoas, né? Estimulando hábitos de consumo de viagem mais responsáveis e sustentáveis. Então, a nossa grande novidade para essa edição estreante em 2019 e a gente está vendo muitas inscrições muito legais nessa categoria e espero que elas aumentem até o final do período de inscrições. E vai até quando? Vai até dia 9 de agosto. Tá acabando já, gente, então corre aí para se inscrever. Dia 9 de agosto é uma sexta-feira, tá? Então, pensando, a gente tem mais 2 semaninhas. E uma dica muito legal que eu aprendi com a Sofia, que eu vou dar aqui também. O formulário que a gente usa é uma plataforma da Google, né? Então, o que acontece? A gente sempre dá a dica de você escrever, dar uma olhada no formulário, olha as questões e responde as questões num documento Word, ou num próprio documento Google Docs, ou no seu bloco de notas, o editor de texto que você tiver. E aí, depois, você cola as respostas diretamente no formulário de inscrição. Por que o Raoni está falando isso? Porque, às vezes, sua internet pode cair, pode acabar a energia, e aí você vai ter perdido a sua energia escrevendo, e aí, como é uma plataforma de envio único, você não consegue recuperar as informações, a gente sempre dá essa dica. Responde tudo primeiro, depois cola lá e dá um enviar. E problemas técnicos, porque deixou para a última hora, acabou a energia da minha casa, derrubei suco no meu computador e ele fritou. Não tem desculpa, gente. 9 de agosto, tô olhando aqui, exatamente 17h59 é o horário limite. A gente já teve inscrição que chegou 17 horas, 59 minutos e 37 segundos. Tá dentro. Tô dentro. Depois disso, não tem condições. A gente não pode aceitar. Beleza? Então, fiquem de olho, façam testes, treinem antes. O formulário tá bem rapidinho, 1 horinha, papapum. Isso. Às vezes nem isso. É verdade. Encontrei um conhecido perto da Brastor que me falou que se inscreveu em menos de 35 minutos. É muito rápido, sem brincadeira. A gente facilitou muito a inscrição. É isso. A gente quer conhecer muitas iniciativas de vocês. Que mais? Só caso não tenha ficado claro. Os critérios de avaliação, que são aqueles que a gente estava falando, todos os critérios de avaliação também são aplicados à mídia e à menção honrosa de academia. É claro que não exatamente igual, quer dizer, a gente não vai literalmente usar o critério para avaliar as inscrições de mídia e de academia, mas a gente consegue fazer a adaptação deles na hora da gente fazer as avaliações. Então, os mesmos critérios se aplicam, o comitê avaliador vai realizar as devidas adaptações, então não tem nenhum tipo de critério diferente, tá todo mundo junto com os mesmos critérios, beleza? Por exemplo, aqui nós temos um exemplo.
Por exemplo, aqui nós temos um exemplo, por exemplo, gente... É ao vivo, né, gente? É ao vivo. Categoria mídia. No critério de abrangência, tem um critério de abrangência, o que a gente vai analisar? O alcance do conteúdo em termos de audiência, público atingido, distribuição geográfica, que são a análise do seu conteúdo, né? Por exemplo, só que para academia já não faz tanto sentido a gente pedir abrangência. Então, a abrangência não vai ser uma coisa que a gente vai avaliar tanto em academia, a gente vai adaptar de outra forma para fazer a avaliação de academia. Então, não se preocupem, são os mesmos critérios com as devidas adaptações, beleza? Sobre os critérios e avaliação, queria só falar uma coisa que a gente ainda não comentou com vocês. Todo o processo de escolha, como a gente colocou no regulamento, ele segue uma transparência e independência absoluta. Por isso que a gente tem Sofia aqui do lado que representa a Ponte a Ponte. Todo o processo é auditado por essa consultoria. A Brostoa não faz parte nem do júri, nem do conselho de avaliação. E aí, você não vai ficar, por exemplo, seu case, sua iniciativa, não vai ficar na mão só de um jurado ou uma jurada. É um colegiado de jurados, formados por várias instituições de mais alto renome. Então, a gente está falando, por exemplo, de Rainforest Alliance, UNB, USP, pessoal do Ministério do Turismo, ONU Meio Ambiente, OMT. Então, assim, é uma avaliação realmente que busca ser o mais justo possível e pensando sempre nos critérios de seleção. Pessoal do Facebook, do Instagram, pergunta: como sabemos que ganhamos a hospedagem? Como assim? Não entendi, Thiago. Tá. Não tem a ver com o prêmio? Ficamos em dúvida, Thiago. Ficamos em dúvida. Se você puder escrever... A gente responde. Mas assim, respondendo. Como você sabe que ganhou o prêmio? Ou que foi selecionado? Porque saber que ganhou o prêmio, na realidade, isso a gente só vai saber lá em novembro. Mas assim, a gente tem 6 de novembro na cidade de Canela. Belíssima cidade de Canela. Como que a gente vai fazer? A gente tem a primeira fase do prêmio, que agora a gente encerra as inscrições dia 9. Aí a gente tem um período de avaliação dessa primeira fase. E aí, a Ponte e a Brostoa vão entrar em contato com as iniciativas que passaram para a segunda fase. E que não passaram também. Isso. E aí, spoiler alert, né? O que a gente vai passar? Um novo questionário, breve questionário também, para vocês colocarem um pouco mais de informação sobre essa iniciativa. A gente que vai querer conhecer melhor o pessoal que passou para a segunda fase. Então, naquele esquema, vai demandar um pouco mais de energia, mas para a gente conhecer melhor vocês, saber, sempre pelos mesmos critérios, é importante ressaltar, mas de uma forma mais qualitativa, mais abrangente, que é a galera que vai passar para a segunda fase. Todos serão avisados? Isso é um ponto muito importante e esse é um apelo que eu faço não só para esse prêmio, mas para todas as chamadas que vocês forem se inscrever na vida. No cadastro, a gente pede para colocar e-mail. O e-mail tem que ser um e-mail válido, que vocês usem, que vocês chequem todos os dias. Mesma coisa com o telefone. Porque o e-mail e o telefone é o jeito que a gente vai entrar em contato com vocês. Exatamente. Então, talvez, se você colocou um e-mail, e chequem também a grafia. Se você escreveu o e-mail errado, vai voltar. E se o telefone estava errado, a gente não vai conseguir entrar em contato. Então, meio de contato tem que ser os que vocês mais usam, os que estão do lado de vocês o tempo todo, para a gente conseguir entrar em contato e falar, você passou. Ou não passou. Mas é para vocês saberem. Beleza? E no campinho de e-mail, tem lá no item 8, e-mail alternativo. Às vezes você, está se inscrevendo em equipe. Então, você e mais alguém da comunicação, ou você e mais alguém da RH, tô dando exemplos que acontece. Coloca o e-mail dessa pessoa também, porque às vezes você, às vezes tem algum problema, não checa seu e-mail, essa outra pessoa checa. Então é muito importante você... Por isso que eu falei do exemplo de colar num documento Word, no seu bloco de notas. Você confere dado por dado, isso é muito importante, gente. Porque imagina, você se inscreve, passa de fase e não é contactado. Muito triste. Então, por favor, prestem atenção, porque esses dados são ideais e assim... A
a gente se compromete também com proteção e privacidade de dados. Então, a gente não vai usar essa base para nenhum tipo de divulgação, a não ser relacionado ao prêmio de sustentabilidade. Então, fiquem tranquilos. Beleza? Então, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Primeira fase que a gente está, que as inscrições terminam no dia 9. Isso. Só mais uma coisa. Para quem é do trade de turismo, os finalistas eles vão ser divulgados durante a maior feira do segundo semestre do turismo, que é a feira da ABAV e Encontro Comercial Brastoa, que vai ocorrer esse ano lá no Expo Center Norte. Então, lá em setembro, entre os dias, se eu não me engano, dia 25 ou 27, a gente vai passar informações para vocês. Então, os finalistas vão ser conhecidos lá, não é uma espécie de cerimônia, mas a gente vai guardar um espacinho lá da nossa área de exposição para informar os finalistas. Já é uma tradição, e esse ano, uma tradição que dá super certo, o pessoal adora, e a gente vai continuar esse ano. Beleza. Segunda fase, então, um pouquinho mais de tempo. Ainda assim, nenhum documento comprobatório vai ser necessário nessa fase. A única coisa que a gente vai pedir são documentos para garantir a idoneidade, a transparência e a exposição de todas as iniciativas. A gente vai pedir um preenchimento de declaração de não impedimento, uso de imagem, direitos autorais, mas também nenhum tipo de documento mais difícil, enfim. Não existe um número exato de pessoas que passam de uma fase para outra. Isso vai sempre de acordo com a aderência das inscrições aos critérios. Então, não tem um número certo, beleza? Como eu falei, os finalistas vão ser anunciados durante essa Feira Brava e Encontro Comercial Brastoa. E para o pessoal de Salvador que está assistindo a gente vai ter um evento dia 7 em Salvador, chamado Experiência Brastoa. E eu, o Danilo, que está aqui ajudando a gente na produção, vamos estar lá. Então, se você tiver alguma dúvida de última hora sobre o prêmio, a gente vai estar em Salvador, no Porto de Salvador, lá dia 7. E a gente também pode ajudar vocês, se inscrever o case até no local. A gente vai estar lá à disposição para ajudar vocês. Karina pergunta se é apenas um vencedor e são quantos finalistas por categoria? É um vencedor por categoria? Karina, é um vencedor por categoria, sim. Mas todos os finalistas ganham um certificado de finalista e todos os inscritos também ganham, eu não vou chamar de certificado, mas é um comprovante de inscrição quando a gente informa vocês se vocês passaram ou não para a segunda fase. Viajar Verde também pergunta, são quantos finalistas por categoria? Pessoal, a gente não tem um número formal de finalistas, porque a gente trabalha mesmo na esfera qualitativa. Então, pode ser que passem 5 finalistas, podem ser que passem 2 finalistas. Então, isso a gente só vai informar mesmo durante a ABAV-Expo e o Encontro Comercial Brastoa. A gente, na verdade, nem sabe quantos. Né? Para vocês terem um número mais ou menos na cabeça, aproximadamente 20% a 30% passam para a segunda fase, e aí os finalistas a gente tira desses 20% a 30% de inscritos. Exato. E sempre é claro que a gente entra em contato com cada um para avisar se passou ou se não passou, mas todas as outras informações, em que fase estamos, o que está rolando, está sempre nas nossas mídias sociais. Então acessem, e também, se esqueceu, tem no regulamento. O regulamento tem o detalhamento de todas as fases. Então, se ficou na dúvida, é só entrar no site ou então aqui no link que está aqui embaixo. Pode sempre procurar a gente pelas mídias sociais também. O e-mail que o Raoni passou, tem o nosso contato, @ponteaponte também. Deu alguma dúvida, é só mandar pra gente. Isso. Uma coisa importante que eu acho bom avisar quem está assistindo, essa semana a gente passou por um problema no site da Brastoa. Então, foi só essa semana, mas às vezes você está tendo alguma dúvida sobre se inscrever ou não está conseguindo acessar o site Brastoa, manda um e-mail que vai estar na descrição aqui desse vídeo, ou liga para a Brastoa, que aí a gente pode ajudar você melhor.
Alguma dúvida? Instagram, pessoal do Instagram, tá tudo certo aí. Muitos joinhas. Muitos joinhas, né? Que maravilha. Inscrevam-se no canal da Ponte a Ponte, viu? E sigam a Brastoa. Sigam a Brastoa. A Brastoa também tem um canal, TV Brastoa. Lá vocês podem conferir as outras premiações e ficar com o gostinho na boca de ir para esse ano, que vai ser lá em Canela. E a gente espera vocês aí. Gente, acho que, assim, eu queria saber se alguém está com mais alguma dúvida, tem alguma questão. Tem um delayzinho aí, então tem que esperar. Tem um delayzinho. O que mais? Tudo certo. Depois podemos falar sobre a premiação. Verdade. Que é a parte legal. A gente pode, inclusive, repassar o cronograma também. Podemos também dar uma olhada no formulário, se alguém quiser, alguma dúvida específica do formulário. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o formulário, alguma questão que está sentindo dificuldade, a gente fala. Uma coisa que já chegaram, acho que 2 ou 3 dúvidas para nós da categoria mídia, onde aquele link que a gente pede para você colar na última questão, que é a quinta, se não me engano, é o link do seu Google Drive. Então, o que acontece? Você tem que colar o link do Google Drive, da pastinha do Google Drive, onde vai ter a sua matéria, melhor em formato PDF. Acho que melhor a gente PDF. Se por acaso ela estiver online, cola num documento o link dela para a gente acessar. Isso, porque aí o que a gente faz? Vai que acontece alguma coisa com o seu servidor. A gente baixa todas as matérias para ter esse registro aqui e não ter nenhum problema com a sua inscrição. E é fácil também porque a gente consegue centralizar tudo. Não corre risco de, eu mandei uma matéria, cadê a matéria? Então, façam esse esquema no Google Drive, é super simples. Quem já tem Drive, é só criar uma pasta. Quem não tem o Drive ou a conta do Google, a gente fez um tutorialzinho aqui, que é muito tranquilo também, é super seguro. Então, essa parte de mídia e de academia, o pessoal colocar ali. Isso. Quero falar um pouquinho sobre premiação, gente. Vamos falar de premiação. Dentro dos vencedores, o que a gente vai ter esse ano? Um vídeo institucional produzido sobre a sua iniciativa. Quem oferece esse vídeo é o Ministério do Turismo. Então, convido vocês a verem esse vídeo na prática, assim, verem ao vivo. Entre no YouTube da Brastoa, vocês vão ver o vídeo do ano passado, foi o Sesc Poconé, lá do Pantanal. Ficou um vídeo, assim, muito bonito, de verdade. Então, vocês podem ver esse vídeo, que é uma premiação que a gente tem para esse ano. Outra premiação que a gente tem esse ano é uma bolsa de estudos EAD no Senac. Então, você vai poder escolher uma bolsa aí de estudos no Senac, o que é muito bacana, porque é EAD, então não importa se você estiver no interior do Brasil, se estiver na região sul, na região norte, aqui no sudeste, você vai poder assim, se especializar, estudar mais e aprimorar ainda mais o seu negócio. Né? O portfólio do Senac, assim, de cursos, principalmente voltado ao mercado, é incrível, então vocês podem escolher um curso do Senac se vocês forem vencedores. E além de toda a exposição que o prêmio tem, né? Então, imagina, você ser finalista, vencedor, você vai ter vai ter sua exposição em um monte de sites, de veículos, tanto do trade como fora do trade. Que mais? Alguma dúvida? Pessoal, como é que estamos? Tudo certo? A gente pode repassar o cronograma também para ficar fresquinho. Claro. Sem dúvidas. A gente vai passar então o cronograma certinho e... Olha, então só relembrando, né? A gente abriu inscrições dia 3/7, em julho, né, Sô? E aí depois a gente... o preenchimento para essa primeira fase, então o fechamento das inscrições vai ocorrer dia 9/8. E aí a gente vai avisar os classificados para a segunda fase dia 28/8. E quando que encerra o prazo para preenchimento do segundo formulário, Sofia? Dia 30 de agosto. Para a galera que passou para a segunda fase, dia 30 de agosto, que vai ter o formulário para preencher, é a data limite para enviar de volta para a gente. Gente, desculpa.
falha nossa, ao vivo acontece. A gente avisa para o pessoal que passou no dia 28. Isso, E a gente envia os documentos no dia 30. isso mesmo. E aí vocês têm até o dia 13 de setembro, às 17h59, para mandar de volta pra gente, beleza? Isso mesmo. E aí os anúncios do finalista a gente já falou, vai ser entre dia 25 ou dia 27/9, durante a Bavies Expo Encontro Comercial Brastoa. E aí, esses finalistas vão ter até dia 16/10, 16 de outubro, para aí sim enviar os vídeos, as fotos e a documentação. Então, olha quanto tempo você tem para enviar os documentos, até outubro. Isso na terceira fase. Isso. Pessoal da terceira fase, tá? Daqui é bastante tempo, mas só pra gente deixar aqui registrado. E aí a cerimônia de premiação vai ser dia 6/11, em Canela, no Rio Grande do Sul. A cerimônia do ano passado foi muito bacana, foi em Ilhabela, e esse ano vai ser também incrível lá em Canela. Só antes de terminar, eu queria agradecer novamente aos parceiros do prêmio. Então, a gente tem como parceiros institucionais que dão uma super força para a gente o Ministério do Turismo, a ONU Meio Ambiente e a OMT, Organização Mundial do Turismo. Um agradecimento especial ao nosso destino anfitrião desse ano, que é a Canela, eu acabei de falar deles, e ao parceiro estratégico, que é o Senac. Agradecemos muito também o apoio das nossas associações parceiras, a ABAV, a Abracorp, a Bito e a Resorts Brasil. Além disso, também agradecemos muito os parceiros de mídia, Diário do Turismo, Mercado e Eventos, Panrotas, Viajar Verde e Envolverde. E também a nossa consultoria Ponte a Ponte. Agradeço muito o tempo de vocês. Se vocês tiverem dúvida, o webinário vai ficar disponível, mas a gente tem os e-mails que a gente vai estar aqui na descrição e qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente fica à disposição aí até dia 9 para completar a inscrição da sua iniciativa. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, da Ponte a Ponte, da Brastoa. Qualquer aviso novo, a gente vai postar o link lá. Nossas plataformas são todas disponíveis para contato, para o que for. E acho que é isso. Tem alguma dúvida a mais? Alguém que chegou recentemente, tá com, não sei, não lembrou de alguma coisa, lembrou agora? Como é que estamos? Tá tudo certo? Dou-lhe uma. Vamos esperando o delay. Esperando o delay. Tô ouvindo aqui agora. Alguma questão? Como é que vocês estão, gente? Começou a digitar? Tem alguém digitando? Não sei. Não lembro. E aí? É isso? Vocês gostaram? Deu para esclarecer? Alguma coisa ficou? O que vocês acharam? Fala pra gente. Vou assistir desde o começo, porque perdeu a primeira parte. Beleza, Carla. Perfeito, vai ficar disponível. Compartilhem com os amigos também. Isso, vamos compartilhar, gente, por favor. Exato. Vamos ajudar a construir a história do turismo sustentável no Brasil. É isso. Tá bom? Beleza, pessoal? Muito obrigada pela disponibilidade, pelas dúvidas, pela participação. Vocês foram sensacionais. Isso mesmo. Muito obrigada. Beijos e até mais. 9 de agosto, hein? Valeu!